Hoje vamos conversar com Raul Teixeira, conferencista dos mais requisitados no Brasil e no exterior. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem Mediunidade Nossa de todos os dias. Olá! No dia 15 de janeiro de 1861, na França, foi lançado o Livro dos Médiuns, que nos trouxe ensino especial sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Raul Teixeira, da cidade de Niterói, vai conversar conosco sobre este livro e sobre a mediunidade depois do Momento Espírita. O fenômeno é dos mais antigos. Recuando no tempo, encontramos registros em um dos livros primeiros da humanidade, a Bíblia. No versículo 2º do capítulo 1º do livro de Gênesis, se lê: As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O homem pressentia a presença do Criador, o que quer dizer, o homem registra desde sempre um mundo além da esfera física, o mundo dos seres espirituais. Paulo de Tarso, dando-se conta dessa percepção especial do ser humano, a denominou dom. E a respeito se estendeu em sua epístola aos Coríntios, descrevendo as suas variedades. Enquanto na terra, o homem de Nazaré deu provas múltiplas da inter-relação entre ambos os mundos, físico e o espiritual. Falou aos espíritos atormentados e que se chamavam Legião, na cidade de Gadara, aos que agrediam o jovem que lhe é trazido para ser curado. Senhor dos Espíritos. Assim o denominaram por descobrirem que os espíritos lhe obedeciam. Seria somente no século XIX, no entanto, que este dom seria amplamente estudado e decodificado pelo sábio Allan Kardec. E ele lhe deu nome específico: mediunidade. A capacidade de ser intermediário entre um mundo e outro, entre uma e outra dimensão. Médium ou intermediário. Ainda hoje bastante incompreendida é a mediunidade, contudo, uma faculdade inerente ao ser humano. Dela, quase todos os homens têm resquícios, alguns mais, outros menos. Mas quem já não teve a impressão de ter alguém incorpóreo ao seu lado, velando por si em horas dolorosas? Quem já não se referiu à interferência de seres angélicos em momentos de grande dificuldade? Quem não entregou o filho que parte para terras distantes aos cuidados de um ser que chama anjo de guarda, anjo guardião, protetor, orientador? Quem já não ouviu o sussurrar de vozes imperceptíveis no interior de si mesmo? Dificilmente se encontrará alguém que disso tudo não tenha um mínimo registro, se não por si mesmo, por alguém de sua família. Isso tudo nos diz que o mundo espiritual se faz presente de forma constante no mundo físico. Pode-se dizer que há uma interpenetração de um e outro. Movemo-nos na esfera física. Nossos atos e pensamentos repercutem na esfera espiritual. Ninguém segue só. Como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Sombras, espíritos, guias. Não importa como os chamemos, eles são realidade e silenciosamente velam por nós. Discretamente nos orientam. Sutilmente, nos vão dando notas de que têm sobre nós seus atentos olhares. Apresentamos a mensagem
Mediunidade Nossa de Todos os Dias, que está no Momento Espírita, CD número 12, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Conforme anunciamos, hoje vamos conversar com Raul Teixeira, médium e conferencista dos mais requisitados no Brasil e no exterior. Raul, é uma alegria muito grande para nós recebê-lo no programa. Estamos comemorando 150 anos de lançamento de O Livro dos Médiuns. Nós sabemos que a mediunidade não surgiu com o Espiritismo. Com o lançamento das obras de Kardec e em especial de O Livro dos Médiuns, o que mudou no entendimento e na prática da mediunidade? Essa é uma questão sempre muito importante, Ivone, exatamente porque conhecedores do fato de que sempre existiu mediunidade no mundo, naturalmente com variados nomes, com variadas interpretações, foi com a obra de Allan Kardec que a mediunidade ganhou uma respeitabilidade mundial. Porque Allan Kardec entendeu a faculdade mediúnica não como um privilégio de algumas pessoas, de alguns espíritos assim superdotados, que tinham acesso direto à divindade, não como uma bruxaria, alguém que tinha superpoderes para fazer o bem e o mal. Ele entendeu a mediunidade, conforme o ensinamento dos espíritos, como sendo uma faculdade psíquica inerente a toda e qualquer criatura. A partir daí, o Livro dos Médiuns ganha uma dimensão muito grande, porque Kardec abre esse livro dizendo que ele trata do espiritismo experimental. A parte experimental do espiritismo é a continuação de O Livro dos Espíritos. E dessa forma, a mediunidade ganha um status de uma faculdade de todas as pessoas. E ele chega a dizer que todo indivíduo que sente num grau qualquer a influência do mais além, por essa razão, é médium. E ele deixa de chamar os sensitivos de bruxos, de magos, de rixis, de feiticeiros, de profetas, de hierofantes. Ele passa a chamá-los de médiuns. Homens, mulheres de qualquer latitude, de qualquer etnia, são médiuns. Aqueles que estão no meio de duas realidades. No meio não exatamente 50%, não equidistantes, mas no meio entre duas realidades. Então isso confere à mediunidade e, conseguintemente, aos médiuns uma outra dignidade. E qual a importância da mediunidade para os espíritos encarnados e desencarnados? A faculdade mediúnica, primeiramente, para os encarnados, ela nos serve como um elemento que nos mostra a nossa origem. De onde é que nós viemos? O mundo normal primitivo só foi desvendado, desvelado por meio da mediunidade. Os espíritos que atuam junto à criatura humana só foram conhecidos graças à mediunidade. Os obsessores que aturdem a vida das pessoas só foram descobertos por causa da mediunidade. E a mediunidade funciona como funcionou para a microbiologia a invenção do microscópio. Então o médium é esse microscópio que consegue ver o que a maioria das pessoas não consegue. Então, para os encarnados, a faculdade mediúnica, a mediunidade, nos dá essa possibilidade de saber da existência do mundo normal primitivo. E uma vez que nós sabemos sobre essa realidade, de onde é que nós viemos e para onde retornaremos, para nós também ela nos deu uma porta aberta para prestar auxílio. Porque se podemos ter acesso a quem tudo pode, ou a quem pode muito mais do que nós, passamos a pedir auxílio a esse mundo normal primitivo, a esse mundo dos espíritos, para trazer aos encarnados que estão ladeando conosco. E, ao mesmo tempo, levamos aqueles que somos médiuns às rogativas dos encarnados aos desencarnados. Então, existe uma via de mão dupla, em que os espíritos mandam aos encarnados as suas orientações por meio dos médiuns. E são as pessoas do mundo que ainda não descobriram as suas próprias habilidades que pedem aos médiuns, aos outros médiuns, para que levem aos espíritos as suas solicitações.
Raul, e qual é a importância dessa obra para o Espiritismo? Para o Espiritismo, o Livro dos Médiuns significa um vademecum, um roteiro, uma orientação para que nós não tenhamos que falhar nesse relacionamento que deve ser estabelecido entre os encarnados e os desencarnados. Serve como um guia, uma meta, um roteiro, para que nós tenhamos a devida apreensão desse mundo com o qual estamos lidando. É a partir daí que nós então percebemos que o Livro dos Médiuns representa para o Espiritismo essa ferramenta importantíssima, por demais hábil, que nos abre as possibilidades de entender o mundo dos espíritos, a relação da criatura encarnada com os desencarnados, os graus, os níveis, as qualidades, as categorias, as classes dos desencarnados, exatamente para que não nos iludamos, para que não nos enganemos, de forma que, se nós, espíritas, tivermos um acendrado carinho com o Livro dos Médiuns, a ponto de estudá-lo, de meditá-lo, de reflexioná-lo e trazê-lo para as nossas experiências nos centros espíritas, erraremos muito pouco. Teremos muito menos possibilidade de tropeçar, porque o Livro dos Médiuns, indubitavelmente, corresponde a um roteiro, como disse, um vademecum, para que nós trilhemos com segurança. Na introdução dessa obra, Allan Kardec afirma que ela auxiliaria a dissipar a má impressão produzida pelas reuniões frívolas, gerando falsas ideias sobre o mundo espiritual. Quais as consequências, Raul, para os médiuns que promovem reuniões sem o caráter de seriedade que elas devem ter? Naturalmente, Ivone, todas as vezes que alguma pessoa adentra um território desconhecido, ela sofre as represálias decorrentes dessa invasão. E o mundo dos espíritos não é diferente. Todas as vezes que nós começamos a fazer um trabalho de mediunidade sem a devida seriedade, em primeiro lugar, já não contamos com a assistência dos espíritos sérios, dos espíritos nobres, como bem nos lembra Kardec em O Livro dos Médiuns, quando ele trata das reuniões sérias, reuniões de estudos, reuniões frívolas, etc. Então, todas as vezes que algum médium resolva, por livre deliberação, fazer reuniões mediúnicas, sem qualquer caráter de seriedade, sem qualquer comprometimento com o bem, com a luz, ele fica submetido às consequências sempre danosas desse tipo de atividade. Primeiro porque, como disse, os benfeitores não se sensibilizam com isto. E depois os frívolos, os espíritos burlões, eles gostam desse tipo de coisa, porque estão sempre prontos a enganar, a iludir, a promover sobre a mente das criaturas todos os tipos de perturbações que eles são capazes de produzir. E as criaturas médiuns, ou aquelas que cercam os médiuns nesse estado de ignorância, elas são passíveis de sofrer esses tipos de danos. Nenhuma reunião mediúnica deveria ser realizada sem seriedade, sem um conhecimento das pessoas que fazem parte daquilo com que estão mexendo. Volto ao exemplo da eletricidade. Se pusermos uma criança a lidar com eletricidade, ela será eletrocutada. Se trabalharmos com alguém junto à eletricidade que não tem habilidade para isto, ela porá fogo na casa ou na obra que esteja fazendo. Exatamente porque a eletricidade tem suas leis. E nós que lidamos com a eletricidade temos que conhecer essas leis para que lidemos com segurança. A mediunidade tem suas leis internas. Para que lidemos com ela com segurança, é necessário que tenhamos um conhecimento basal a seu respeito. Todas as reuniões de mediunidade, segundo o Espiritismo, elas são, então, marcadas por essa característica. A seriedade, as pessoas devem ser levadas ao estudo, não se deve permitir que médiuns espíritas participem apenas da sessão mediúnica de qualquer casa espírita. É uma leviandade que se faz para com o Espiritismo, é uma traição que se faz com a pessoa ignorante. Porque como ela é ignorante, ela quer ir para a sessão mediúnica. Ela quer o fenômeno, mas quem é mais lúcido é que tem que pôr os pingos nos is.
como um pai que educa uma criança. A criança quer fazer e deixar de fazer, mas os pais que sabem as consequências daquilo quando ela fizer ou quando deixar de fazer é que vão nortear o seu comportamento. Os trabalhos mediúnicos do Espiritismo precisam ser marcados por esse caráter de seriedade que o Livro dos Médiuns nos apresenta. Raul, o caráter filosófico do Espiritismo foi fator preponderante para atrair pessoas instruídas para estudarem a doutrina. A mediunidade não deveria, da mesma forma, despertar o interesse da classe científica, aproximando-os dos conceitos doutrinários espíritas? Durante os primeiros tempos do Espiritismo, na fase que Allan Kardec chamou de fase fenomênica, ou período dos fenômenos, diversos foram os cientistas, os homens de letras, as pessoas de pensamento acadêmico, que se interessaram por esses fenômenos. Nós poderemos nos lembrar de William Crookes, que era um dos maiores físico-químicos da Europa no século XIX. Podemos nos lembrar de Charles Robert Richer, que foi prêmio Nobel de Fisiologia ao seu tempo, no início do século XX. Nós podemos nos lembrar de vários outros investigadores que trabalharam junto dele. Tivemos nessa área da mediunidade o notável Cesare Lombroso, professor da Universidade de Roma e que foi, assim, o pai de vários estudos na área da psicologia criminal. Então, nós tivemos o Dr. Ercole Chiaia, na Itália, também trabalhando junto ao estudo da mediunidade. Tivemos Oliver Lodge na Inglaterra, um dos maiores físicos da Inglaterra. Então, por toda a parte do mundo, nós vamos encontrar pessoas acadêmicas, estudiosos, intelectuais, que se interessaram pelos fenômenos mediúnicos e foram à cata de estudá-los e fizeram pesquisas e publicaram livros confirmando essa realidade, esclarecendo essa realidade. E muitos deles se confessaram espiritistas ao seu tempo. Com o passar do tempo, no entanto, a leva de espíritas que foi chegando ao movimento passou a entender que bastaria fazer trabalhos práticos de mediunidade. Foi a própria comunidade espírita, com as respeitáveis exceções, que foi jogando fora os cientistas, que foi jogando fora o estudo científico, porque passou a se desinteressar por estudar. Estamos acabando de dizer o quanto que o dirigente espírita deve ser exigente nesse quesito estudo para que pelo menos os espíritas tenham essa seriedade no trato com a questão mediúnica. De modo que ainda hoje há muitos intelectuais interessados não mais no fenômeno em si. A porta de hoje é diferente, mas na reflexão espírita. Hoje, as pessoas de pensamento não estão interessadas em ver fenômenos mediúnicos. Elas querem esclarecer esses postulados da doutrina espírita. Então se escrevem muitos livros a respeito da reencarnação, a respeito da comunicabilidade dos espíritos, mas não nesse caráter pragmático da sessão mediúnica, mas no sentido que tem isso para a humanidade. Em que é que isso modificaria a vida da sociedade, a relação humana? Então há muita gente hoje se interessando por estudar essas questões dentro desse prisma filosófico do Espiritismo. De maneira que é um engano imaginarmos que hoje as pessoas não se interessam. Hoje é muito raro encontrarmos, mesmo em centros espíritas, quem ainda estude as obras clássicas do Espiritismo. Encontrar quem estude a codificação já é uma raridade. Quem se interesse pelas obras de Delane, de Aksakov, de Ernesto Botzzano, de Camille Flammarion, então esses são menos ainda procurados. Verificamos que não é o homem de pensamento, a pessoa de pensamento que está relegando o espiritismo. São os próprios espíritas que estão relegando essas questões do pensamento, buscando neste mundo pragmático as coisas pragmáticas no espiritismo. É um reflexo da vida na sociedade, em que todo mundo quer coisas rápidas,
Tenho costumado dizer aos meus amigos mais próximo da nossa casa espírita, que muitos confrades nossos gostam de um espiritismo fast food. Eu quero resposta para este momento, eu quero resolver esse probleminha. Como é que eu faço com minha tia que está doente? Como é que eu recebo uma mensagem do meu filho? Como é que eu recebo uma mensagem de minha mãe? Mas não se interessa pelo espiritismo para a vida, para assimilar e desenvolver uma mensagem de alto nível para a vida toda. Então, todos os dias as pessoas têm uma perguntinha para fazer sobre as questões que ela vai consumir naquele dia. Como é que eu falo isso com fulano? Como é que eu levo meu parente que está doente? Coisas para resolver problemas e não para se iluminar, para crescer na vida. O Livro dos Médiuns nos traz essas propostas maravilhosas e nos mostra que nós precisamos nos deter para avaliar a riqueza de que somos possuidores, a riqueza que o Espiritismo nos trouxe ao nível do pensamento, ao nível da vida prática, ao nível das relações humanas, ao nível da vivência social. De modo que há muitos cientistas que são ateus, outros que são materialistas, mas há um número muito grande de pessoas ligadas às ciências, à filosofia, às letras, às artes, e interessadíssima na doutrina espírita. E, lamentavelmente, tem partido de nós, os militantes, esse desmazelo pela nossa doutrina. Raul, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre mediunidade com Jesus. Todas as vezes que falamos em alguma coisa com Jesus, estamos nos reportando a seriedade dessa mesma coisa. Falarmos em mediunidade com Jesus Cristo é falarmos de uma mediunidade responsável, a partir da qual todos os interesses sejam em prol do bem. O bem da conduta, o bem da saúde, o bem da renovação moral. Então, mediunidade com Jesus, ela não se presta a dizer número de loteria, se alguém vai casar com fulano, se eu tenho que sair com tal roupa, se eu posso mudar de casa, se eu posso fazer a viagem. A mediunidade com Jesus, ela faz parte daquele contexto que Allan Kardec chama de mediunidade séria, de mediunidade responsável. Então, nós dizemos que é com Jesus por uma força de expressão, porque todos os trabalhos do bem que se realizam na Terra, eles podem ser ditos trabalhos com Jesus. Porque Jesus Cristo é o grande modelo e guia que nós temos na humanidade e tudo que a ele se refere tem esse caráter de seriedade, de profundidade, de iluminação. Nada que se fale de Jesus deverá ter um caráter basal, assim, sem expressão, um caráter trivial, um caráter mundano. Tudo que se refere a Jesus tem um aspecto superior, tem um aspecto sublime. A mediunidade com Jesus é essa mediunidade responsável, por meio da qual o indivíduo não buscará os espíritos apenas para resolver seus problemas imediatos do mundo. Ele vai procurar os espíritos para lhe esclarecer quanto a melhor maneira de viver neste mundo, a melhor forma de se relacionar neste mundo. Então, todas as formas que encontremos de trabalhar a mediunidade em prol do crescimento da humanidade, da melhora social das criaturas e da nossa própria transformação ético-moral, isso corresponderá à mediunidade com Jesus. Nós agradecemos a sua presença no programa, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.